Boa noite, pessoal. Como é que estão? Vocês estão conseguindo escutar aí? Boa noite, Edivaldo. Dá uma acenada pra esse povo aqui. Dá pra ouvir sim, né? Então tá bom. Vou chamar o Carlos aqui pra gente dar início. Mais uma live do nosso projeto, né? Na trilha das lives. Hoje é comigo e com o Carlos. A gente vai falar um pouco aí sobre o nosso querido Paulo Freire. Vão chamando o pessoal aí, gente. Vamos encher essa live aí hoje. Vamos bater o recorde de audiência. Boa noite, Carlos. Carlos, manda solicitação para você entrar, fazendo favor. Eu vou fixar o tema aqui. Boa noite, Carlos. Tá ouvindo? Opa, boa noite. Agora sim. Tá dando para ouvir tranquilo aí? Tá sim, tô ouvindo super bem. Eu só tentando Pessoal, vocês descobrir estão que eu tô com o ouvindo? computador. Vocês estão ouvindo o Carlos? Comentem aí pra gente saber. Boa noite, Carlos. Tá ouvindo? De onde vocês são, tá? O estado. Carlos caiu. Deixa eu achar ele aqui de novo. Carlos. Adicionar. O pessoal já começou a rolar meu apelido aí nos comentários, né? Rosana, boa noite, Rosana. O Alisson, Nossa Senhora da Terra, nossa pastoral daqui de Goiânia. A Elson, Farias Aldeni, Netinho Preto, Luana Cristina, Damasceno Geisa. Isso aí, pessoal, vamos entrando aí.
Eu tô aguardando a resposta do Carlos. Caiu de novo. Agora foi. Eu estava tentando plugar pelo notebook, porque fica mais fácil de ver os comentários da galera, mas aí não rolou, não. Ah, entendi. Eu faço isso também quando eu tô assistindo alguma live. E aí, como é que você tá? Tudo na paz, né? Se é que é possível nesses tempos, mas a gente vai tentando dia a dia driblar essa situação difícil, né? É isso aí. Agora eu acho que eu vou ter que pegar minha blusa de frio, porque aqui em Goiânia tá frio. Ontem o pessoal tava fazendo live aqui, queria fazer live abraçado com o edredom. Vamos esperar mais um pouquinho pro pessoal entrar aí. Verifica se alguém, tipo, entrar em contato comigo agora há pouco, pessoas falando que estava querendo aceitar, mas parece que curte, né, para poder entrar na PJMP, curte lá e aí tem que aceitar a curtida, alguma coisa assim, para poder entrar na live. Você fala pra pessoa conseguir acessar a nossa live? Isso. Não, acho que não. Parece que o perfil. Acho que o perfil é público. Acho que não tem isso, não. Ah, bom, então tá tranquilo. Deixa eu só olhar aqui pelo meu, dá pra ver aqui. Tá tudo certo, não precisa de nenhuma solicitação, não. Tá jóia, então. Tranquilo, então. Então, pra gente já ir começando, eu vou me apresentar, depois você se apresenta, pode ser? Pode. As formalidades de sempre, né? Então, pessoal, vocês estão aí nos assistindo, né? Creio que alguns já viram meu rostinho por aqui. O meu nome é Patrick, eu atualmente sou coordenador da nossa pastoral aqui no estado de Goiás. Eu tenho 21 anos, sou aqui da paróquia Nossa Senhora da Terra, onde foi realizado o nosso último congresso, tá? E estou aí na equipe que organiza esse projeto novo que a gente tem aí, que é o Na Trilha das Lives. E é uma honra para mim poder falar um pouco do Paulo Freire com essa pessoa inteligentíssima aí que vai falar muito para a gente hoje. Agora eu me apresento, né? Isso aí. Bom, boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar com vocês nesse espaço criado pela PJMP. Sou Carlos, eu sou cearense, meu processo todo assim, de iniciação na PJMP foi no Ceará, na Diocese de Iguatu, no Ceará. E hoje eu moro no Rio, já moro há algum tempo aqui no Rio, há 14 anos, então vocês vão ouvir alguns T's diferentes aí, né? Recentemente, eu concluí meu mestrado, onde eu fiz uma pesquisa sobre a PJMP, fazendo uma relação entre a formação na PJMP e Paulo Freire. E, nesse momento, eu tenho contribuído com a Assessoria Nacional da PJMP. Porque, assim, antes de iniciar essa nossa conversa, eu gostaria assim, de mandar um abraço bem afetuoso para o nosso companheiro Vitor, né, que é de Vitória,
né? Porque a mãe dele, a dona Terezinha Rigotti, fez a Páscoa. Agora há pouco também eu vi a Priscila Mara, que é assessora do Ceará, também destacando uma situação de perda, né, de morte de uma tia dela. Então, essas pessoas, o nosso abraço, o nosso carinho, né, o nosso afeto de que encontrem em Deus sabedoria para poder lidar com esse momento difícil de dor. Isso aí. Então, para a gente começar, eu vou começar lendo aqui a carta que o Carlos conseguiu fazer aqui para a gente, né? Buscou um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e conseguiu fazer uma carta aqui bem interessante para a gente começar a nossa live. Deixa eu só abrir aqui. Vamos lá, né? Educação Popular nas Trilhas de Paulo Freire. Uma carta de abertura. Querida juventude, com amorosidade e espírito de um aprendente inicio esta conversa com vocês dizendo sobre a boniteza deste diálogo, que ao problematizar a realidade enaltece o papel de suas vozes, da sua leitura do mundo e do seu protagonismo juvenil, na busca por outro mundo possível e urgente. Neste nosso encontro, quero compartilhar com vocês que estão no caminho certo os teólogos latinos-americanos que, compreendendo-se historicamente cada vez mais com os oprimidos, defendem hoje uma teologia política de libertação e não uma teologia de desenvolvimento modernizante. Estes teólogos, sim, têm a possibilidade de começar a responder às inquietações de uma geração que opta pela transformação revolucionária do seu mundo e não pela conciliação dos inconciliáveis. Eles sabem muito bem que só os oprimidos, como classe social proibida de dizer sua palavra, podem chegar ao seu utópicos, proféticos e esperançosos, na medida em que seu futuro não é mera repetição reformada do presente. O seu futuro é a conscientização da sua libertação, sem a qual não lhe é possível ser. Só eles estão em condições de denunciar a ordem que os esmaga e, na ação de transformação desta ordem, anunciar um mundo novo que deve ser refeito constantemente. Por isso, a sua esperança não é um convite. A estabilidade, que não é propagada unicamente pelo tradicionalismo, mas também pela modernização alienante. A sua esperança é, pelo contrário, um chamamento ao caminhar. Não é um caminhar sem rumo, como daqueles que renunciam ou se evadem da realidade, mas sim um fazer caminho de quem toma a história em suas mãos, realizando-a e realizando-se nela, um caminhar que é substancialmente uma travessia necessária, em que tem de morrer como classe oprimida para renascer como classe libertadora. Acrescento ainda que para mim é motivo de muita alegria e de muita responsabilidade reconhecer que, mesmo sem ser teólogo, fui influenciado e tive a influência nesse movimento de educação e libertação, que é a teologia da libertação. Enfim, há uma indiscutível relação entre mim e a teologia da libertação. Só para terminar, gostaria de insistir que talvez os teólogos da libertação tenham me influenciado mais que eu a eles, e que é indiscutível que há um certo clima de conforto entre nós. Não nos estranhamos de forma alguma. Rio de Janeiro, Goiânia, 28 de maio de 2020, Paulo Freire, uma carta para a atualidade, por Carlos de Oliveira e Patrick Souza. Muito bonita essa carta. Você quer falar alguma coisa antes da gente começar com as perguntas? Sim, eu quero só dizer que assim, essa carta já daria toda uma live. Já daria toda uma live, porque na realidade ela foi construída a partir de dois trechos, de duas obras de Paulo Freire, onde ele relata a respeito da proximidade dele com os teólogos da libertação, e ele vai justificar o porquê de uma teologia, de uma pedagogia libertadora.
né, onde ele vai destacar a respeito de que a pedagogia libertadora ela tem que ser feita com as pessoas e não para as pessoas. E é uma coisa que a gente vai falar ao longo da nossa live a respeito disso, né? E, ao mesmo tempo, como as nossas músicas, aquilo que a gente canta, a gente consegue perceber muita relação nessa pedagogia libertadora, com essa pedagogia libertadora que Paulo Freire vai defender ao longo da sua vida e que a gente defende hoje, né? Essa pedagogia da denúncia e do anúncio, como o Felipe Xavier já falava na primeira live, essa ideia do testemunho, de testemunhar, mas um testemunho que acontece justamente nessa perspectiva da denúncia, de denunciar a realidade e de anunciar uma nova realidade, uma nova boa nova, a partir do contexto em que as juventudes vivem, em que as comunidades vivem, enfim. Certo, então, para a gente passar para o nosso próximo momento aqui, né, das perguntas, eu começo perguntando, né, quem foi Paulo Freire e quais foram as contribuições dele para a educação brasileira e mundial? Então, falar de Paulo Freire, assim, há muita coisa, então procurei sintetizar de alguma forma. E como eu sou professor de português, né, então, assim, trabalho com literatura e tudo mais, então, assim, o material que eu vou disponibilizar está pronto aqui, está digitado, então, assim, eu sistematizei um pouco aquilo que eu gostaria de dizer, até mesmo em função do tempo. E quem foi Paulo Freire? Primeiramente, acho que a gente tem que pensar o seguinte: Paulo Freire foi uma pessoa que teve uma trajetória de vida parecida com a nossa, com a trajetória de vida de pessoas né, da classe popular, né, um pernambucano. Eu acho muito interessante porque dentro do livro dele que ele escreve com o Sérgio Guimarães, chamado de Aprendendo com a Própria História, e eu acho isso fantástico, porque às vezes a gente acaba desvalorizando a nossa história, e o Freire vem mostrar que nós precisamos olhar para essa nossa história e problematizá-la para poder entender melhor, para poder compreender melhor outras coisas, né, que acontecem ao nosso redor, porque acabam nos afetando também, que foi uma palavra bastante utilizada, inclusive, quando da primeira live, que o Felipe utilizou a palavra do afeto, a questão do afeto e de afetar. Eu só quero dizer o seguinte, que assim, nesse momento, eu vou utilizar muito, vou recorrer muito ao que as lives anteriores já falaram, né? O Felipe, depois a Dandara, depois o Edivaldo, a Cláudia, juntamente com a Rochelle, contigo e com a Alice. Porque o Paulo Freire vai defender que a gente não pode caminhar sozinho, que as coisas, né, a educação ela acaba surgindo, ou ela é feita a partir dessas múltiplas experiências. Então, assim, eu acabei resgatando um pouco disso também para essa nossa conversa de hoje. E, assim, Paulo Freire morava em Recife, e eu achei uma passagem muito interessante dele, que ele diz assim, que por questões financeiras, eles mudaram de Recife, né, lá mudaram para Jaboatão dos Guararapes, e ele diz, foi lá que eu conheci a fome. E ele fala um pouco dessa questão da pedagogia da fome, do combo das dificuldades que tem. Então, Paulo Freire foi esse garoto, né, que inicialmente viveu nas periferias de Recife, né, acabou indo para Jaboatão, e que depois acaba se tornando começa a estudar, faz direito, mas acaba se tornando professor, trabalha no SESI, depois acaba entrando para a universidade, e aí onde começa o projeto dele, desenvolvendo o projeto de alfabetização com adultos. Eu acho que é muito importante a gente contextualizar que na década de 50 e década de 60, sobretudo, que é quando ele começa, de fato, a atuação, nós tínhamos no Brasil um índice de analfabetismo muito forte, sobretudo no Nordeste. Né? E aí onde ele começa a pensar uma nova forma de alfabetização, e aí onde começa a surgir a célebre frase dele de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra.
E essa frase dele vem justamente se contrapor ao sistema de ensino que muitas vezes quer ensinar a palavra, quer ensinar conteúdos e acaba esquecendo a leitura de mundo, as experiências de vida, as experiências sociais, as experiências culturais, né? Então, assim, e eu acho que esse é um ponto central para a gente pensar o trabalho com juventudes. É valorizar as experiências que os jovens e as jovens trazem para essa ação, né? Eu sempre costumo dizer, fazer uma ação com os jovens e não uma ação para. Porque de ação para a gente já tem muito. A gente vê, por exemplo, que quando vai discutir a respeito da questão da educação na escola, muitas vezes essa educação escolar ela é feita para os jovens, não leva em consideração os currículos, né, por exemplo, né, as práticas docentes, não levam em consideração essa experiência essa bagagem que o jovem já traz a partir da sua experiência de vida. Então, assim, quando eu começo a pensar em Paulo Freire, eu começo a pensar em Zé Vicente, no Ofertório do Povo. Retalhos de nossa história, bonitas vitórias que meu povo tem. Palmares, caldeirões canudos, são lutas de ontem, de hoje também. Porque, assim, é muito importante, e aí ele vai utilizar, nesse livro aqui, que já falei, Aprendendo com a Própria História, esse olhar para a história da gente e refletir sobre ela. O que a gente pode aprender com a nossa história e com a história dos jovens e das jovens? O que a gente pode aprender com a nossa comunidade? Enfim. Bom, o que acontece? Paulo Freire começa a desenvolver o projeto de alfabetização, né, valorizando esses elementos. Eu acho que é interessante quando ele começa o projeto de alfabetização, ele não chama de aula, ele chama de ciclo de cultura. Na minha pesquisa de mestrado, eu chamo de ciranda, porque eu começo a fazer uma analogia entre Paulo Freire e a PJMP, e eu começo a perceber a presença das cirandas enquanto movimento popular, enquanto movimento circular, onde todos dão as mãos, onde todos são força e onde geralmente há um olhar para o outro, né, lado a lado. E aí ele começa a fazer esse processo que acaba ganhando forma a nível de Brasil. Ele é chamado, inclusive, pelo presidente João Goulart, na época, tinha em mente um projeto de alfabetização para o Brasil, mas aí em 1964 acontece o golpe, e aí isso decorre no exílio de Paulo Freire. Ele acaba deixando o Brasil, vai para o Chile. É no Chile que ele escreve Pedagogia do Oprimido, que é uma das obras dele mais estudadas, né, o que faz dele um dos autores mais estudados. E em Pedagogia do Oprimido, ele diz, justamente onde ele vai colocar uma pedagogia do oprimido, né? E não uma pedagogia para. Porque quando você pensa numa pedagogia para os oprimidos, você pensa em alguém que faz para outra pessoa, né? E aí ele diz, não, na realidade é uma pedagogia como? É uma pedagogia da escuta, é uma pedagogia da denúncia, é uma pedagogia do anúncio. Então, o ponto de partida dele é justamente nessa questão da escuta. E aí a gente volta para a questão da carta que você leu, que na realidade, em vários livros dele, ele vai utilizar essa metodologia da carta, e naquela época, a carta era uma forma de comunicação a mais eficaz que tinha. Eu lembro no dia 20 de abril, numa live que a Ana Rita fez, ela falando de quando ela foi assessora nacional da PJMP, a questão dela, de utilizar as cartas, do processo, enfim. Então, as cartas eram uma forma de comunicação. Ele dizia o seguinte, que escrever uma carta era uma forma de se sentir mais próximo das pessoas, né? E aí, mais adiante, eu vou retomar essa questão das cartas, né? Eu acho que uma outra coisa importante que a gente precisa destacar em relação a Paulo Freire é que, assim, que grande parte das obras dele, ele não escreveu no Brasil, ele escreveu fora do Brasil, quando do exílio, né? Ele se tornou conhecido, ele chegou aí para os Estados Unidos, né? Chegou a palestrar
Universidade dos Estados Unidos, ele conheceu o continente africano, enfim. E aí tem um achado muito interessante, que é ele retratar essa relação dele com os teólogos da libertação. Né? Tem um livro dele que a gente cita na carta, que eu sugiro e deixo até indico, se alguém quiser ler depois, eu tenho a cópia em PDF, me pede, que chama-se Os Cristãos e a Libertação dos Oprimidos. É um livro de 1978, né, onde ele fala a respeito dessa igreja profética, né, dessa igreja que foge um pouco à questão do tradicionalismo, mas que ao mesmo tempo se envolve, não deixa de se envolver com as questões políticas. E aí acho que tem uma coisa muito interessante para a gente perceber o seguinte: quando a gente começa a falar de Paulo Freire, a gente não pode deixar de atentar para os encontros dos bispos no Nordeste, 2 encontros que aconteceram na década de 50, e para a ação e para a ação católica específica do Jacques Juc, né? Inclusive ele foi militante da Juc, e também para os movimentos de educação ou para os movimentos de alfabetização que a Igreja Católica, sobretudo do Nordeste, Norte e Nordeste, protagonizaram na época, como o movimento de educação de base e o movimento de educação radiofônica. Né? Tem 2 livros também que eu indico, fiz questão de escrever por conta disso, né, e vou disponibilizar depois, né, que é um livro do José Pereira Peixoto Filho, A Travessia do Popular na Contramão da Educação. E tem outro livro de um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que é A Luta da Igreja contra os Coronéis. É do professor Itamar de Souza, do Rio Grande do Norte, que vai falar dessas lutas travadas pela Igreja Católica, por essa igreja profética, ao longo desse período, sobretudo na década de 60 e 70. Na década de 70, por exemplo, a gente já vai ver o surgimento das pastorais de juventude, das SEBs, da CPT, enfim. Não posso me prolongar tanto, até por uma questão de tempo. Na década de 80, quando ele retorna ao Brasil, ele passa a atuar em algumas instituições, ele é doutor honoris causa se torna doutor honoris causa em várias instituições, e no final da década de 80 e 90, ele assume a Secretaria de Educação de São Paulo, no governo da Erundina. Né? Enfim, e aí nessa Secretaria da Educação ele vai assumir vai fazer um trabalho junto com os professores, né, no sentido de ouvir os anseios dos professores e por aí vai. Bom, tem um outro livro dele que eu destaco também, que eu acho que é muito importante para a gente, enquanto Juventude do Meio Popular, para trabalhar, que é o livro Ação Cultural para a Liberdade, onde ele fala da importância da cultura enquanto elemento enquanto instrumento de formação. A gente aprende com a cultura. Bom, acho que para sintetizar essa pergunta, eu trago 2 elementos, que é uma frase dele que ele diz assim, em Pedagogia do Oprimido: a educação do pensar do povo precisa ser feita com o povo, como sujeito do seu pensar. E aí eu digo na minha pesquisa que a educação dos jovens precisa ser feita com os jovens, como sujeito do seu pensar, ou seja, compreendendo os jovens como sujeito dessa ação. E por fim eu quero dizer o seguinte, que Freire, enquanto a Igreja Católica progressista na época vai estar trabalhando, iniciando o trabalho com o método Ver, Julgar e Agir, do Monsenhor Cardim, o Paulo Freire vai trazer uma ideia de praxis, que se aproxima muito do Ver, Julgar e Agir, que é a questão da ação, a reflexão e a ação a partir dessa reflexão. Ou seja, você está no constante movimento, que ele vai chamar de movimento dialético, de pensar e repensar a sua prática, de pensar e repensar as suas formas de fazer ação. Bom, o Freire nos deixa em 1997, enquanto pessoa, mas deixa conosco o seu legado
e é com esse legado que eu acabo me abraçando, melhor dizendo, né? Enfim, morreu em 1977, mas vive nossas lutas, vive na sua forma de pensar, em nossas ações, nossa forma de fazer educação popular. Enquanto você falava aí, eu consegui pegar alguns comentários e o pessoal que está auxiliando da organização do projeto está mandando aqui, né? Elis Penha disse: educação politizadora em Freire, inspiradora da formação e práticas das juventudes do meio popular. Antônia Edinalva Oliveira: a pedagogia libertadora de Paulo Freire caminha junto com a caminhada da PJMP do Brasil. Parabéns, Carlos, e grande abraço. E a Rosana fez uma pergunta. Carlos, a pedagogia da pergunta como didática das relações e de aprendizado, como aplicar efetivamente nos dias atuais? Primeiramente, eu quero abraçar todo mundo, mas assim, a Elisângela e a Edinalva. A Elisângela foi minha companheira, a gente atuou junto no grupo de jovem, na PJMP, uma companheira de luta, foi coordenadora de artesanato da PJMP de Iguatu, um pouco depois, eu já estava um pouco mais distante, mas foi coordenadora. A Edinalva, eu tenho uma relação de amor muito forte, porque assim, nós fizemos parte. A Edinalva era coordenadora diocesana, na época eu era representante do Zonal 3, né, que era formado por 5 paróquias, né? Então, assim, a Edinalva, a gente tem uma relação muito forte, porque assim, a gente chorou junto, a gente sofreu junto, a gente riu junto, então, de fato, não tem muito como expressar a minha emoção e o meu carinho. Com relação à Rosana, que também é uma grande companheira, como trabalhar a questão da pedagogia da pergunta, eu penso que, assim, hoje nós temos mais, diante das tecnologias, do excesso, da quantidade de informações que se tem, eu penso que nós temos uma vasta possibilidade de trabalhar a pedagogia da pergunta, de estar indagando o tempo todo, de estar questionando o tempo todo, né? Assim, o Paulo Freire, quando ele trabalhava essa questão da pedagogia da pergunta, você partir de perguntas-chave, ou de perguntas suleadoras, no sentido de, ao invés de você fazer, inicialmente, você fazer uma abordagem, uma exposição do conteúdo, você simplesmente fazer perguntas para as pessoas. Que, por exemplo, seria o melhor dos mundos para a gente estar fazendo aqui agora, eu começar com perguntas para vocês, mas em função do tempo, em função da forma como é conduzida a live, não dá muito, mas eu estou sendo perguntado, né? O Patrick está me provocando, está me trazendo perguntas, assim como vocês. Então é isso, assim, eu acho que o caminho é você começar com perguntas que tragam elementos das pessoas, dos estudantes, no caso da escola, por exemplo, que tragam elementos dos estudantes, e a partir disso, você fazer uma relação entre o conteúdo e a experiência de vida deles. O Paulo Freire vai chamar isso de achados. São os achados que a gente faz, que a gente encontra, que a gente muitas vezes acha que o aluno não sabe, e aí acaba, quando cria esse espaço, acaba se surpreendendo, né? Um outro caminho seria você simplesmente trabalhar com ideias, né? ou temas geradores, palavras ou temas geradores, no sentido de colocar uma palavra ou uma imagem e começar a fazer perguntas a partir daquilo ali para os estudantes, no sentido de provocá-los, de inquietá-los, de tirá-los da zona de conforto, que na realidade isso é uma característica típica da educação bancária. O Freire já dizia isso. A educação bancária, ela deseja, o princípio básico dela é
que as pessoas silenciem. Porque silenciando, eu estou contribuindo para a manutenção de um sistema que privilegia alguns e que deixa outros à margem. Tá certo. Vamos passar para mais uma pergunta, então. Quais os elementos em comum entre a pedagogia popular de Paulo Freire e a metodologia pastoral da PJMP? Bom, eu acho que as meninas já falaram alguma coisa. Eu quero só, para a Rosana, eu não consegui responder, que ela se manifeste aí, tá? O complemento, enfim. Os elementos comuns, eu acho que é o seguinte, eu penso, a gente tem muita coisa em comum. Tem muita coisa em comum mesmo. A primeira delas é a questão de uma pedagogia libertadora. É dessa ideia da libertação. A gente, às vezes, acaba pecando um pouquinho, e aí, tipo, acho que a gente precisa, talvez, rever. Né? E eu falo isso, é uma questão que eu venho presenciando, é a questão da gente, muitas vezes, criar os espaços, né? E deixar, por exemplo, criar um espaço formativo e deixar vamos supor, a gente cria faz um evento e aí, tipo, o espaço para o diálogo ele acaba ficando bem pequeno. Né? Por exemplo, eu tenho abominado na academia, por exemplo, ou em eventos populares, quando se faz uma mesa para 3 horas, com 3 pessoas, 3 convidados e um mediador, onde cada um tem que falar 20 minutos ou meia hora, enfim. E aí acaba queimando a etapa, e aí no final das contas não há o debate, não acontece o debate. Isso se chama exposição, transmissão de conteúdos, e aí a gente acaba se distanciando um pouco da ideia da dimensão do diálogo, da problematização, da interação que o Freire vem defender e que eu tenho defendido também. Né? Bom, então eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, o pensamento de Paulo Freire é atual, muito embora a gente na década de 60 tivesse problemas, mas assim, no Brasil, sobretudo, tem uma questão de que ciclicamente os problemas acabam se renovando. Nós tivemos o golpe em 64, o golpe em 2016. A Anita Freire, que é a viúva de Paulo Freire, que é a segunda esposa dele, com quem ele vivia quando morreu, ela diz que Paulo Freire foi exilado 2 vezes. Por quê? Porque ele foi exilado na época da ditadura militar e tem sido exilado agora verbalmente. Verbalmente porque o governo que aí está, as alas ultraconservadoras abominam o pensamento de Paulo Freire, né? Em vários sentidos. E aí é uma grande contradição, porque assim, é como se Paulo Freire tivesse sido trabalhado nas nossas escolas. E a gente analisando a nossa educação, a escola pública, a gente percebe o quanto Paulo Freire passou distante das escolas. Né? Muitas vezes, pessoas que estudaram Paulo Freire geralmente são pessoas que cursam pedagogia, né, de outras áreas. Muito pouco vem sobre Paulo Freire. E ainda tem as pessoas da área da pedagogia que não gostam de Paulo Freire. Né, que não gosta porque não gosta do estilo de escrita dele, porque não gosta da forma como ele problematizava, porque ele acaba sendo, de uma certa forma, ele acaba sendo meio que repetitivo em alguns conceitos, em algumas questões. Então, assim, nesse contexto, eu retomo, por exemplo, as palavras da conversa do Edivaldo e da Alice, na live do dia 21, quando eles falavam a respeito dessa dimensão da coletividade, da amorosidade, né? E aí eu recorro mais uma vez a Zé Vicente para dizer que, assim, dentro do pensamento de Paulo Freire, ninguém vai ser feliz sem andar sozinho. Né? Nós precisamos dessa coletividade, junto com esse coletivo que nós vamos construindo. E eu acho que, diferentemente das décadas de 70 e 80, atualmente nós vivemos a sociedade, os movimentos, eles estão fragmentados.
Então, a gente precisa, mais do que nunca, de unir as nossas forças. Como a gente diz lá no Momento Novo, é necessário unir o cordão. Se a gente não unir esse cordão, a gente não tem como, fica difícil, a nossa luta se torna um pouco mais pesada, né? Fica um pouco mais pesada. Então, aí fica a dica, que eu deixo como dica, a leitura de quem não leu, tem online também, vai encontrar online, se não tiver, me peça, que eu tenho, de Ação Cultural para a Liberdade. Bom, com relação ainda à pergunta dos elementos em comum, eu vou citar o seguinte. Primeiro, somos filhos de trabalhadores e a nossa classe é a classe popular. Esse é o elemento principal. A gente canta continuamente no Ileaú. Então, isso é uma relação com Paulo Freire. Uma outra questão é a questão do testemunho. Paulo Freire vai falar muito da questão do testemunho. E o testemunho, na visão dele, é o quê? É o exemplo. Nós precisamos ser exemplo. Né? Nós precisamos dar exemplo também no nosso grupo de jovens. Né? De nada adianta, né, ele vai chamar isso de uma eticidade, de uma ética das nossas ações. De nada adianta eu denunciar uma coisa e não anunciar. Ou simplesmente eu denunciar e me contradizer. E aí ele vai questionar a respeito disso. Outra coisa é a questão de olhar para as diversidades. Né? Denunciar os problemas que afligem as e os jovens pretos, os LGBTs, as mulheres, quilombolas, ribeirinhos, povos originários. E aí eu trago à memória, por exemplo, a situação que aconteceu aqui no Rio recentemente com João Pedro, que a Cláudia referenciou na fala dela. Né? É uma comunidade que fica bem próxima da faculdade onde eu fiz o mestrado. Né? Então, vidas jovens, muitos jovens pretos, jovens LGBTs têm sido exterminados. Né? Então, a gente não pode se calar diante disso. Uma outra coisa, assim, que é um ponto, acho que é central, tanto para a PJMP quanto para Paulo Freire: engajamento, envolvimento e participação. A gente precisamos participar. Eu estou vendo aqui que a Rosana colocou assim: Paulo Freire é atemporal. Sim, Paulo Freire é atemporal, porque os problemas do Brasil continuam os mesmos. Porque a elite brasileira, ela vai se manifestar, ela vai se organizando de tal forma que de tempos em tempos ela muda um pouco para poder se manter no poder. Né? E aí eu já vou até antecipar um pouco do que eu ia falar. Aí você vai perceber, por exemplo, nesses tempos de pandemia, a gente ouvindo, por exemplo, situações de o sistema de saúde está entrando num colapso. Né? Não temos profissionais, mas não temos profissionais de saúde por quê? Porque a área da saúde, sobretudo a alta área da saúde, por que eu vou chamar de alta nesse contexto? Porque assim, os médicos, né, enfim, é uma área elitizada. As classes populares restaram apenas um trabalho como técnico. Porque ou elas não têm acesso a um curso superior na área de saúde, na área de medicina, ou quando têm acesso, raramente conseguem, com muita dificuldade, conseguem concluir. Né? Então, assim, isso é uma questão construída historicamente. Algumas áreas não foram feitas para os jovens de classe popular. Né? Tá? E aí, um outro ponto que eu acho que a gente, e aí pegando um pouco da fala da Cláudia, né, também nessa relação com Paulo Freire, com extensão, no livro dele, Extensão e Comunicação, é a questão da comunicação, de sermos críticos com relação à comunicação e de compreender a comunicação como instrumento de anúncio e como instrumento de denúncia. Né? Não podemos ficar reféns também da comunicação e aí criarmos relações de um distante perto e um perto distante. Né? Um distante perto, onde eu estou longe, mas ao mesmo tempo eu estou próximo de vocês.
e um perto distante, onde as pessoas de casa acabam sendo esquecidas, as pessoas da comunidade acabam sendo esquecidas, né, e não levadas em consideração. Enfim, eu penso que o que nos aproxima mesmo é esse desejo de transformar a realidade e de termos uma vida em abundância. O que seria essa vida em abundância? Uma vida digna, uma escola que possa atender os anseios da juventude e ainda sem destacar na proximidade, na relação, né, que a gente viu na carta inicial, ele falando da teologia da libertação. Tanto ele como nós nos identificamos, nos pautamos nessa teologia, que é uma teologia feita com o povo. Eu consegui pegar mais alguns comentários. Rosineide Silva disse: estou amando essa live, parabéns. A Ana Rita disse pra gente: Paulo Freire presente. A Geisa Damasceno escreveu: é perseguido o desgoverno. Quer acabar com a educação libertadora, que o povo oprimido sem ideologia. E a Rosineide Silva disse: Paulo Freire era uma pessoa com a mente muito aberta e muito humana, estava além da época. É interessante que, assim, eles dizem que Paulo Freire defendia uma ideologia, só que, assim, quando eles dizem que Paulo Freire defendia uma ideologia, eles também estão defendendo uma ideologia. E aí é importante a gente perceber quando Paulo Freire vai dizer o seguinte, que não dá para ser neutro. Que numa sociedade marcada pela opressão, pela exclusão, não dá para ser neutro. Se você se posiciona neutro, você está do lado de quem está no sistema, de quem está na ordem. Então, assim, não dá para ser neutro. Né? Mais adiante eu vou retomar um pouco essa discussão. Por quê? Porque assim, muitas pessoas criticam, sobretudo das classes populares. Eu vi que tem uma frase aí já que o Zenaldo colocou, mas depois a gente pega. Né? Vamos seguir que eu vou retomando, porque senão vai acabar me atropelando aqui na minha fala. Como você falou no começo, um tempo meio curto, né? Pra gente falar do Paulo Freire. E então a gente vai fazer o seguinte: como a gente já fez 2 perguntas, a gente vai encerrar essa live e vai começar outra para dar tempo da gente terminar com os outros momentos. Pode ser? Pode. A gente começou que horas mesmo? A gente começou era umas 19h20, mais ou menos, não era? Eu não lembro, acho que era umas 7h05, 7h06 por aí. Eu acho, né? Não sei. Não consegui pegar o horário. Uhum. Eu vou encerrar aqui. O pessoal que está assistindo a gente, eu vou só encerrar e salvar a live e vou voltar bem rápido, tá? Deixa eu só pegar esse último comentário aqui. Favela e poesia. O pessoal já mandou aqui já. Então eu vou encerrar aqui e já volto.